Para você que gosta de anotar então aí as pregações, anote, vira para o seu irmão antes de anotar e vira para ele e fala bem assim: o tema da mensagem é: ainda há esperança. Deus quer falar com você, amém, querido? Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, vire o seu coração para o Senhor nessa hora. Fique preso, eu vou contar, nós vamos ler bastante, eu quero contar uma história. Eu sou um homem apaixonado pelas histórias bíblicas, porque eu sei que dentro de cada história tem algo poderoso. De cada história bíblica eu tiro 10 pregações, de momentos diferentes, porque cada história é rico, querido. Então eu vou contar alguma história aí para você, porque na verdade se fôssemos ler tudo, é uma história um tanto quanto grande, né? Está a partir do capítulo 25 de Gênesis, quando vai começar a falar de Jacó. Mas nós vamos lá para José daqui a pouco e vamos finalizar com Jacó novamente. Então se você quiser meditar, ruminar, se aprofundar nesse tema, é a partir do capítulo 25 de Gênesis até o capítulo 48. Você vai pegar bastante coisa aí, amém, queridos? Vamos recobrar a nossa memória. Deus escolhe Abraão e quer de Abraão levantar uma grande nação. E de Abraão Deus envia Isaac, e de Isaac Deus envia 2 filhos, Esaú e Jacó. Lembrando que ambos gêmeos, só que Esaú era o mais velho porque saiu primeiro no nascimento. E nós sabemos muito bem que Deus leva muito a sério a questão da primogenitura, porque a lei da primogenitura diz que o filho mais velho iria continuar o legado do seu pai. Só que isso não entrou no coração de Esaú. Esaú, ele não valorizou a primogenitura que ele tinha, ao passo que Jacó já tinha uma visão diferente daquele processo. Jacó tinha uma visão diferente da primogenitura. Jacó não era o primogênito, mas ele entendia a prioridade e a honra que era ser o primogênito. Já Esaú não ligava para isso, ao passo que um dia Esaú, vindo faminto do campo, não sabendo como matar a sua fome, e Jacó tinha acabado de preparar um guisado, e ele disse: Jacó, me dá um pouco desse guisado vermelho que você fez, porque eu estou morrendo de fome. E Jacó aproveitou a oportunidade e falou: eu te dou, mas você vai ter que me dar em troca a sua primogenitura. Eu quero ser o primogênito no seu lugar. Esaú não valorizava, querido. Eu sei que muitos de nós ouvimos muito dizer que Jacó foi trapaceiro, Jacó foi enganador, ele usou os meios errados. Mas eu vejo nessa história a desvalorização de Esaú por algo tão importante. Era para nós dizermos hoje: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Mas porque Esaú não deu valor à unção, hoje nós dizemos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esaú não valorizou, e quando ele foi compungido a trocar a primogenitura por um prato de comida, a palavra de Deus diz que ele trocou. Ele disse: o que vale para mim a primogenitura? Se eu estiver morto, me dá aqui a comida. E Jacó então aproveitou-se. E do futuro nessa história sabemos que Jacó agiu de forma errada, mas Jacó, ele foi requerer aquilo que o seu irmão tinha lhe entregado. Ele se vestiu de peles, enganou o seu pai que já estava cego, mas recebeu a bênção da primogenitura. Depois que Esaú percebeu a burrada que tinha feito, ele ficou com raiva do seu irmão, e Jacó então teve que fugir para que o seu irmão não o matasse. A sua mãe preparou um caminho para ele, e ele fugiu da onde ele estava para a cidade de Padã-Arã, que era a cidade onde morava o seu tio Labão, irmão da sua mãe. E no meio do caminho ele dorme encostado numa pedra, levando consigo nada mais do que um vaso de azeite. E nesse dia ele tem um sonho com o Senhor, e sonhando ele tem um encontro com Deus. Ele vê anjos subindo e descendo, e ele tem um encontro com o Senhor, e naquele dia ele faz um voto com Deus. Ele diz: Senhor, se o Senhor me levar em segurança, me fazer voltar, me dar alimento, me dar roupa, eu serei fiel ao Senhor. O Senhor será o meu Deus, e de tudo eu te darei o dízimo. E quando ele acordou, pegou aquela botija de azeite, derramou sobre a rocha que ele dormiu em cima, e fez um voto com o Senhor. Quando ele chegou em Padã-Arã, ele encontrou-se à beira do poço com uma jovem chamada Raquel, diga-se de passagem, sua prima, filha do seu tio Labão. E Jacó se apaixonou por aquela jovem. Se apaixonou de tal forma que ele queria ter uma vida a dois com aquela jovem, mas não tinha nada para oferecer em troca, porque tudo que ele tinha era uma botija de azeite,
que ele derramou fazendo voto ao Senhor. E Jacó então fez algo inesperado. Ele propôs ao seu tio Labão trabalhar durante 7 anos, para que ele pudesse ter a esposa que ele tanto queria, a mulher que ele amava. E a palavra de Deus diz que Labão aceitou pegar então 7 anos de trabalho como garantia da sua filha. Mas aqui se faz, aqui se paga. Da mesma forma que Jacó enganou Esaú, a palavra de Deus fala que chegou o dia do casamento, Labão deu um pouco de vinho para Jacó tomar, ele ficou meio alegre. E quando ele entrou na tenda para consumar o seu casamento, ele o fez. Mas quando acordou de manhã, ele levou um susto. Não era Raquel que estava na tenda, era a sua irmã mais velha, Lia, por qual Jacó não era apaixonado. Jacó então ficou morrendo de raiva do seu tio, porque ele aceitou trabalhar por 7 anos por Raquel. Mas quando ele foi receber o prêmio, ele recebeu outra pessoa, ele recebeu Lia. E Labão disse: olha, não é cultura do nosso povo as irmãs mais novas casarem primeiro que as irmãs mais velhas. Mas eu também quero te dar Raquel como esposa, mas eu não podia deixar que Lia ficasse para trás. Então toma Lia por 7 anos, mas agora trabalha mais 7 se você quiser por Raquel. E agora Jacó teve que ir a trabalhar, não 7, mas 14 anos, para pagar o amor da sua esposa. Não para ela, mas para o pai, era o dote que ele tinha que pagar. E Jacó trabalhou, querido, 14 anos. Jacó teve filhos com Lia. Jacó teve filhos com Zilpa, serva de Lia. Ele teve filho com a serva de Raquel. Jacó prosperou, Jacó cresceu. Mas mesmo com tudo que Jacó tinha vivido, Jacó tinha um sonho. E o sonho era ter um filho com a mulher que ele amava. Ter um filho com a mulher que ele trabalhou 14 anos para ter. E o que aconteceu não agradou. Pois é, Raquel era estéril. Jacó já tinha 10 filhos, e Raquel ainda não tinha conseguido dar um filho para ele. Mas um dia Raquel orou ao Senhor, e Deus abriu a sua madre, e o que Jacó tanto queria, o que Jacó tanto sonhava, aconteceu. A sua amada esposa, que ele trabalhou 14 anos, engravidou, e deu à luz a um menino que eles chamaram de José. José não era só um filho genético de Jacó. José era filho do coração, era filho da mulher que ele amava. José era um filho que andava alinhado com Jacó, era o filho que mais o honrava, era o filho que mais o obedecia. Ao passo que os seus irmãos, que nós vamos ver mais tarde, que não tinham uma boa índole, José sendo mais novo, tinha que vigiar os seus irmãos e dar relatório para os seus pais. Alguém pode dizer que José era fofoqueiro, mas não, querido, José era o único que se preocupava com a imagem da família, porque naquele tempo passado, quando um filho fazia o que era errado, não era o nome do filho que era sujo, era o nome do patriarca, o nome da família. Se os irmãos de José faziam o que era errado, na boca do povo ficava assim, ó: a família de Jacó não presta, a família de Jacó não é honesta, a família de Jacó passa os outros para trás. Era o nome do patriarca que ficava na frente. E José, falando para o seu pai o que os seus irmãos faziam, José estava passando uma mensagem dizendo: pai, eu me preocupo com a índole do seu nome, eu me preocupo com o Senhor, porque se os meus irmãos não andarem corretos, é o Senhor quem vai ficar sujo. E Jacó confiava em José. José amava Jacó, o obedecia, José o honrava. Ao passo que Jacó fez uma túnica de várias cores, linda, e presenteou José. E quando Jacó presenteou José, os seus irmãos o invejaram. Se não bastasse isso, Deus deu sonhos para José. O primeiro sonho, o seu feixe de trigo ficava de pé, enquanto os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam diante dele. José contou isso para os seus irmãos, e os seus irmãos o invejavam. O segundo sonho diz que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José, e agora os seus irmãos e também Jacó ficou bravo com José. José era o filho amado, era o sonho de Jacó, José era o filho do coração. Só que um dia aconteceu um problema. Jacó mandou José ir ver como é que os seus irmãos estavam no campo. E quando ele estava indo ver como seus irmãos estavam no campo, aconteceu um problema. Coloca fazendo um favor. Gênesis capítulo
37, verso 18 até o verso 35. Aconteceu um problema, e nós vamos começar a entrar na história de José agora. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Isso é os irmãos de José. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubens propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram-no no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, e mandaram ao pai com esse recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Bota o verso 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Jacó envia José para buscar uma simples informação: veja se os seus irmãos estão bem, veja se estão precisando de alguma coisa. Jacó envia o seu sonho para o deserto. Mas quando ele chega lá, a inveja dos seus irmãos, a dificuldade de entender o propósito de Deus na vida de José, toma o coração daqueles jovens. E eles tomam então um plano. E o plano original era: vamos matar esse rapaz, vamos jogá-lo num desses poços, vamos dizer para papai que uma besta fera o matou. Rubens tentou proteger ele, dizendo: não, bota ele no poço, porque depois, se vocês forem embora, eu venho e resgato, leva ele de volta. Mas eles não queriam fazer isso. Judá então deu a ideia, para tentar salvar o seu irmão: para quem vamos matar, gente? Vamos vendê-lo à caravana que vai vir aqui, e depois a gente diz alguma coisa para papai, mas não vamos derramar o sangue do nosso irmão, não. E então eles fizeram isso, venderam José para o Egito. Agora eu quero que você preste muita atenção. Depois que eles venderam José para o Egito, eles tinham que trazer uma resposta para Jacó. Alguma resposta teria que existir para o sumiço de José. Foi então que eles colocaram um plano para funcionar. Pegaram a capa de José, mataram um bode, passaram a capa de José no sangue do bode,
e mandaram entregar na casa de Jacó, dizendo: Jacó, você reconhece essa capa? Você sabe de quem é? Na hora que Jacó pegou a capa, ele disse: eu sei, é do meu filho José. Com certeza uma besta fera o devorou. E a palavra de Deus diz que Jacó chorou amargamente, inconsolavelmente. As suas filhas tentaram consolá-lo, não conseguiu. Raquel possivelmente deve tentar consolá-lo, não conseguiu. Jacó deve ter pegado aquela túnica e abraçado ela como se fosse o seu filho, dizendo: ai, meu filho, que saudade, que dor, meu filho. Ele abraçava aquela túnica. A Bíblia não diz, mas eu creio que depois Jacó deve ter feito, como ele não teve o corpo do teu filho, ele deve ter feito o sepultamento daquela capa. Em Israel era muito importante você sepultar o corpo morto, era questão de honra, era questão de princípio. E Jacó nem o corpo do seu filho tinha, e ele sofreu, ele chorava, e era inconsolável. Mas eu te faço uma pergunta, responda: a capa era de José? Sim ou não? Mas o sangue era de José? A capa era de José? Mas o sangue? Cadê o corpo de José? Alguém disse para Jacó que José estava morto? Não. Os meninos pegaram a capa, sujaram de sangue e disseram: Jacó, é a capa do teu filho? Em nenhum momento, apesar de ter sido a intenção daqueles jovens, eles disseram para Jacó que o menino estava morto. E Jacó agora estava chorando, angustiado, entristecido, inconsolável, por alguém que ainda estava vivo, mas que ele pensou que estava morto. Essa é a estratégia de Satanás. Satanás arma o cenário, ele arma a estratégia, ele faz a cena, e ele faz você pensar que morreu, ele faz você idealizar que morreu, e você sofre por aquilo que morreu, mas ainda não está morto, mas você pensa que morreu. José estava morto, gente? Sim ou não? Por que Jacó estava sofrendo? Porque Satanás fez um projeto, Satanás fez um cenário, Satanás criou uma cena e entregou na frente de Jacó, e Jacó acreditou. Você já parou para imaginar que muitas coisas que você acha que não tem mais saída, muitas situações que você acha que não tem mais jeito, muitas pessoas que você não acredita mais na transformação, que o seu sonho, o seu projeto que já estava indo para o ralo e você não via saída, você pode ter comprado um plano de Satanás dizendo para você que não tinha mais jeito e você está achando que isso está morto? Pastor, nessa história quem é Jacó? Bate no seu peito e fala: Jacó sou eu. Pastor, e quem é José? José é o seu sonho, José é o seu projeto, José é o seu ministério. José é aquele parente que você tem que você acha que ele não vai se converter mais. José é aquele parente que você tem que você acha que ele não volta mais à presença. José é aquela impossibilidade que você comprou como morto estivesse. Só que você já parou para imaginar que pode não estar morto? Não, pastor, mas com certeza está morto. Está morto porque eu vi os sinais da morte. Jacó também viu, ele pegou a capa do filho e estava suja de sangue. Os sinais da morte estavam ali. Mas era a morte de um bode, não do seu filho. Mas porque ele fora enganado, ele sofreu como se o seu filho estivesse morto. Talvez você entrou aqui nessa noite achando que o seu ministério acabou.
Talvez você entrou aqui nessa noite achando que o seu sonho morreu. Talvez você saiu da sua casa e veio para cá hoje achando que não há mais saída para o seu marido, para a sua esposa, que não há mais saída para o teu filho. Mas eu, como profeta, estou aqui nessa noite para te dizer: ei, ainda não morreu. Se Deus não disse que morreu, se alegra porque Ele está vivo. A última palavra é de Deus. Se Deus não disse que morreu, não acredite em mais ninguém. Eu estou falando para alguém que nessa noite, querido, é muito importante que você entenda o modus operandi de Satanás. Ele é astuto, ele é enganador. Se você for ver toda a operação satânica na terra, você vai perceber que ele opera muito mais pelo seu engano e pela sua inteligência do que pela sua força. Tem muitas pessoas querendo guerrear com Satanás com a força, mas a arma que ele mais usa é a sua expertise, a sua inteligência. Se você for para o Éden, você vai ver que ele não mediu força com Eva e Adão. Ele não enfiou o fruto goela abaixo em Eva, ele a convenceu falando. Se você for para Mateus capítulo 4, você vai ver que ele se encontra com Jesus no deserto, num momento de fragilidade, quando Jesus, depois de 40 dias, estava com fome, jejuando. Ele então tenta convencer Jesus a largar o seu propósito. Toda artimanha satânica, ela não virá por força, ela virá por convencimento, pelos seus ardis enganosos. E se ele quiser parar você, ele vai parar você tentando te enganar. E se você não perceber, você vai comprar a ideia de Satanás como se fosse projeto de Deus para você. Deus está te perguntando: por que tu parou de orar pelo teu marido? Por que tu parou de orar pela tua esposa? Por que tu parou de orar pelo teu pai? Por que tu parou de orar pelo teu ministério? Porque tu parou de orar para que Deus volte a queimar no seu coração como um dia queimou? Porque você parou de apresentar o seu projeto financeiro da sua empresa? Ei, porque você parou de sonhar? Deus está te perguntando nessa noite: por que você parou se eu ainda não disse que morreu? Você está entendendo? Jacó sofreu, querido. E os irmãos de José foram tão covardes, que mesmo vendo o seu pai sofrendo, eles não contaram, querido. Não contaram. Os 10 juntaram-se ali, a índole dos 10 irmãos de José. Queridos, são os homens que formaram as 12 tribos de Israel. Olha só o nível. Olha como Deus tinha que ser misericordioso. Olha o nível dos homens que formaram as 12 tribos. Vendo o seu pai sofrer por um filho que vive estava, e o pai achava que estava morto, eles não tiveram a hombridade, a compaixão de dizer: pai, na verdade nós fizemos uma cagada, nós enviamos o nosso irmão para o Egito, mas ele não está morto, não, ele está vivo. Os 10 covardes não fizeram isso. E por 22 anos, Jacó viveu amargurado, entristecido, chorando a morte de um filho que estava vivo. Será que alguém aqui já enterrou algum projeto? Será que alguém aqui já enterrou um sonho? Será que alguém aqui já enterrou a esperança de que o seu parente, o seu pai, o seu filho vai retornar para os caminhos do Senhor? Será que você já enterrou a esperança que você vai voltar a viver os melhores tempos com Deus? Será que alguém já enterrou, querido? Se você enterrou, essa noite é a noite de você abrir essa cova e trazer de volta, porque não está morto. Deus me mandou aqui nessa noite para dizer para você: desenterra porque está vivo, e você ainda vai viver todo sonho, todo plano e todo projeto que tu tem sonhado. Isso se você quiser.
pausa na história de Jacó. Quando contaram para Jacó e enviaram a túnica, que José estava morto, nesse exato momento, José estava sendo vendido ao Egito. E quando ele foi vendido ao Egito, ele foi para a casa de um homem chamado Potifar. E chegando na casa de Potifar, José se transformou no melhor servo que aquele homem podia ter. E em pouco tempo José se transformou no administrador da casa de Potifar. Por quê? Porque Deus era com ele. E Potifar deu uma ordem dizendo: José, você tem autoridade para fazer todas as coisas na minha casa. Só que não toque na minha esposa, porque ela é minha. Mas o resto, você tem autonomia para mandar em tudo. E como Satanás sabe muito bem como operar, ele colocou no coração da esposa de Potifar desejo por José. E todos os dias, em todas as oportunidades, aquela mulher porque queria ter relações com José. E José se esquivava dela, José corria dela, José não queria. Uma vez ela pegou José sozinha em casa. Só estavam os dois, ela agarrou José pela sua capa e falou: José, não tem ninguém aqui mais, só eu e você, deita-se comigo. E José disse: como poderia eu fazer um mal tão grande quanto o meu Senhor e pecar contra o meu Deus? Porque hoje eu sou chefe da casa de Potifar, mas ele não me vetou nada a não ser você, eu não posso. Ela falou: mas eu quero. José foi correr, ela segurou na capa, José deixou a capa e saiu correndo. Quando ela deixou a capa na mão da mulher de Potifar, ela começou a gritar: socorro, socorro, José tentou me agarrar. E agora o Zé, inocente, vai ser preso por um crime que ele não cometeu. José foi preso. Chegou na penitenciária, José se transformou no melhor presidiário que o Egito já viu. Ao passo que o carcereiro deixava José com a chave dos outros presos, para que José ajudasse ele a administrar a cadeia. E José passou, desde o dia que ele chegou no Egito, até o último dia da cadeia dele, 13 anos, preso, por um crime que ele não cometeu. Faraó um dia teve um sonho, na verdade 2. E no sonho diz que tinham 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as vacas gordas. E tinha 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. E as 7 espigas de milho mirradas comiam as espigas de milho cheias. E ninguém sabia interpretar o sonho, mas José teve a experiência com o padeiro de Faraó, e o padeiro de Faraó testemunhou em favor de José. Tem um cara na penitenciária, que eu tive um sonho, e ele revelou o meu sonho aconteceu. Faraó então manda chamar José. José chega na presença de Faraó, e ele diz: olha, Deus me deu a revelação do seu sonho. E o seu sonho, os dois têm o mesmo significado. Vai haver 7 anos de prosperidade e 7 anos de muita seca. Não vai ter chuva, não vai ter colheita, não vai ter plantação. E ele falou: o que eu faço então? Ele diz: arrume alguém. José disse para Faraó: arrume alguém bom, administrador bom, alguém experiente, para que no tempo de colheita ele junte o máximo de comida que ele puder, para que no tempo da fome vocês tenham como subsistir e ainda vender para as outras nações, porque a fome vai ser geral. E Faraó falou: quem eu vou arrumar, José? Eu não sei, encontra alguém bom aí. E nesse momento Faraó disse: não tem ninguém melhor do que você para fazer essa função. A partir de agora você é governador do Egito, o segundo homem de importância e poder em todo o Egito. José, do dia para a noite, ele foi de presidiário a governador da maior potência da terra naquele momento. Mas José não estava morto, sim ou não? Enquanto José era levantado no Egito, Jacó estava chorando em casa. Passaram 7 anos. José então organizou, administrou toda a prosperidade do Egito. Agora o Egito estava cheio de alimento. Essa informação foi dada só para o Egito. As outras nações não sabiam que ia ter fome. Quando chegou o primeiro ano sem colheita, os povos em volta já não tinham comida. E no Egito existia com sobra.
E o Egito começou a vender comida para o mundo. E com isso o Egito foi enriquecendo. Na administração de José. Com 2 anos, já não tinha comida no mundo inteiro. E agora, na casa de Jacó também não tinha. E souberam que no Egito eles estavam vendendo comida. E Jacó disse: filhos, vão para o Egito, porque lá no Egito tem comida de sobra. Lá no Egito tem comida de sobra e vocês vão comprar para a gente. E então agora os 10 irmãos de José, 22 anos depois, vão para o Egito comprar comida. Chegando no Egito, eles entram para comprar comida e eles vão ter que falar com quem? José. Só que José agora não era mais o jovem de 17 anos que eles jogaram no poço. José agora era um homem de 39 anos, 40 anos de idade, a fisionomia mudou, a força mudou, ele estava com traços egípcios. Mas José nunca tinha esquecido a face dos seus irmãos. Quando seus irmãos entraram, José os reconheceu, mas os seus irmãos não o reconheceram. José fez algum joguinho com eles, colocou uma peça de ouro dentro do saco de Benjamim, seu irmão, filho de Raquel, irmão do mesmo sangue. Quando eles foram embora, pegaram Benjamim, porque supostamente ele estava roubando, mas não era por isso. José queria ter a oportunidade de se encontrar com seus irmãos de novo. Mandaram eles ir embora e voltar depois, que ele tinha que falar com eles. Quando eles voltaram, não teve como segurar mais. José não podia mais segurar a informação. E José teve que se revelar. Vamos ler sobre isso agora? Por gentileza. Gênesis capítulo 45. Do verso 1 ao verso 13. Vamos ler bastante, viu? Vamos ler essa história, como é que foi. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam, segura aí, ao Egito. Nesse momento, eu creio que um calafrio subiu do calcanhar daqueles 10 homens, e dentro deles, alguma coisa falou: lascou. Na hora, eles olharam para José e falou: deu ruim. Se nós fizemos mal a um menino, e esse menino agora é o segundo homem mais poderoso do mundo, agora é a hora dele ir às forras, não é verdade? É a hora dele se vingar por tudo que nós fizemos. Muitas vezes é assim, né, querido? Nós queremos nos vingar das pessoas que nos pisaram, nos maltrataram, nos humilharam. Só que você tem que lembrar uma coisa: essas pessoas contribuíram para você chegar onde Deus queria que você estivesse. O menino José sonhou e pensou que ele iria governar e os seus irmãos iam lhe servir, não é verdade? Só que agora não é o menino José mais, agora é o homem José. Olha o que o homem José vai dizer para os seus irmãos. Verso 5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Escuta isso. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio.
O menino José podia ter ficado com raiva, porque no começo ele devia estar com raiva. Normal. Meus irmãos me jogaram na cova. Meus irmãos me venderam como escravo. Mas depois que ele passou pelo processo, ele entendeu que a culpa e que o problema não eram seus irmãos. Seus irmãos foi o meio em que Deus escolheu para levá-lo primeiro do que eles ao Egito. Ele falou: agora eu entendo que não foram vocês. Não foi a inveja de vocês. Não foi a perseguição de vocês. Não foi vocês me venderem como escravo. Foi Deus permitindo, porque Deus queria que eu viesse na frente para salvar a vida de vocês. Vamos continuar. Volta lá no verso anterior, por gentileza. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. E eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Segura. Jacó teve 2 sonhos. Um, que os feixes de trigo dos seus irmãos se curvaria diante dele. E o segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam. O primeiro sonho diz que os seus irmãos o serviriam. O segundo sonho diz que seu pai e sua mãe e os seus irmãos o serviriam. O menino José pensava que os seus irmãos iam o servir. Só que agora o homem José percebeu que Deus estava levantando ele, não para que os seus irmãos o servissem, mas Deus estava levantando ele para que ele pudesse servir aos seus irmãos. Agora não eram os irmãos de José que trabalhariam por José, agora era o José que trabalharia para os seus irmãos. Por isso que Deus não entrega projeto grande na mão de menino, porque esse menino tem poder e autoridade nas mãos, ele pisa nos irmãos. Mas Deus espera passar pelo processo, porque quando o processo da maturidade vem, você entende que Deus te levanta para servir e não para ser servido. Vocês estão entendendo isso? Você pergunta: Deus, por que a promessa não se cumpriu? Não se cumpriu porque tu não alcançou o nível de maturidade que Deus espera de você. Porque no dia que tu chegar no nível de maturidade que Deus espera, Deus te entrega. E você vai entender que Deus não te entregou para você pisar nos outros, para se vingar dos outros, mas Deus te entregou para você cuidar dos seus irmãos, para você colocar óleo nas feridas dele, para você trazer bálsamo para eles, para você estender as mãos e salvar o que está perdido. Foi assim com José. Verso 12. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Verso 17 até o 20. 17. Em seguida, disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais e voltem para a terra de Canaã, e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias, e eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mandem também levar carruagens do Egito para trazer as mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupe com os seus bens, pois o melhor do Egito será de... O menino que estava morto, Glauco, agora é o homem mais importante da terra, depois de Faraó. O menino que saiu de casa e não dava um lucro para Jacó, agora está voltando, robusto, rico, poderoso, para cuidar do seu pai, para cuidar dos seus irmãos, e para cuidar de toda a renda da família. Escuta o que eu vou te falar, escuta bem. Talvez você enterrou o seu José, e quando você enterrou o seu José, ele era pequenininho,
O seu projeto ele era pequenininho. O seu sonho era pequenininho. O seu marido, a sua esposa era pequenininho. E você enterrou. Você chorou por ele. Mas escuta o que eu vou te falar de forma profética. Deus está trazendo o seu José de volta. E o seu José não vai voltar pequeno mais. O seu José vai voltar robusto, vai voltar forte, vai voltar poderoso e vai voltar para salvar a sua história. Você recebe isso. Aplauda o Senhor. José era um menino quando foi embora. Mas agora quando ele volta para a história de Jacó, ele já não é mais um menino. Ele é um homem poderoso, honrado, que vai salvar a sua família. Coloca, fazendo um favor, o verso 25. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã. Agora vamos falar para Jacó. Eles deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador do Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Mas, quando lhes relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu. Eu estou falando para você aqui que seu José está vivo, mas talvez você está bem assim: será? Esse pastor está falando, mas ele não conhece o meu pai. Esse pastor está falando, mas ele não conhece a minha esposa, o meu marido. Ele não sabe a dificuldade que é para resgatar a minha empresa. Ele está falando para mim, mas ele não sabe o problema que eu tenho enfrentado. Ele não sabe o quanto que eu tenho sofrido. Eu acredito em você, querido. Eu acredito que dentro do seu coração possa estar essa dúvida. Jacó também teve dúvida. Jacó falou: não posso acreditar. 22 anos, 13 anos preso, 7 anos de vaca gorda, 2 anos de vaca magra, 22 anos acreditando que o seu filho amado, que o seu sonho estava morto. Escuta o que eu vou te dizer. Vai começar a aparecer pessoas, do nada na sua vida. Deus vai colocar pessoas no seu caminho. E essas pessoas vão começar a confirmar que o seu José está vivo. Elas vão começar a te perguntar do nada, em assuntos aleatórios. Deus vai começar a fazer chegar ligações até você. Deus vai começar a chegar amigos até você. Pessoas perguntando, é Deus te dando um sinal que o seu José ainda vive. E eu vou falar mais longe ainda. Talvez você ouviu da boca de pessoas que não tinha jeito mais para o seu casamento, não tinha jeito mais para o seu negócio. Talvez você ouviu do seu contador: você está falido. Talvez você ouviu do seu patrão: não tem jeito mais para o seu emprego. Talvez você ouviu dos seus parentes: o seu marido não tem mais jeito, a sua esposa não tem mais jeito. Você ouviu de pessoas que o seu José estava morto. Escuta isso. Além de Deus mandar pessoas aleatórias te procurar para dizer que o seu José está vivo, Deus vai fazer as pessoas que disseram para você que o seu José estava morto te procurar para dizer: ei, eu disse que estava morto, mas eu menti, o seu José está vivo. Acredita, deixe o seu coração voltar a crer. Volte a acreditar nos seus sonhos. Volte a acreditar nos projetos de Deus. Se Deus não disse que está morto, não está morto. Se Deus não deu a última palavra, então, querido, não para de crer. Não duvide. Porque quem botou esse desejo, esse sonho no seu coração foi Deus. Por enquanto, não tinham
se encontrado pessoalmente ainda. Apesar de falarem para Jacó que José estava vivo, eles não tinham se encontrado. Coloca fazendo favor, Gênesis capítulo 47, verso 11 e verso 12. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na menor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número dos filhos de cada um. Agora coloca o capítulo 46, verso 28 e verso 29. Ora, Jacó enviou a Judá à sua frente, a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Volta, deixa no verso 29. Nós lemos mais antes que quando a informação da capa suja de sangue chegou até Jacó, Jacó chorou longamente. Só que agora quando Jacó encontra José, Jacó também chora longamente. Aí você fala, pastor, tudo que eu queria era parar de chorar. Deus está te dizendo, ouvi o tanto que você sofreu. Eu estive com você nas noites que você passou acordado, sem saber que fim teria. Eu colhi, meu filho, suas lágrimas. Eu vi o tanto que você queria que essa dor saísse do seu coração. Tudo que você queria era parar de chorar. Tudo que você queria era parar de sofrer. Só que eu, Senhor, te digo, você não vai parar de chorar. Mas eu nessa noite vou trocar o motivo do seu choro. A partir de hoje, você não vai chorar mais, porque o seu José está morto. Mas você vai encontrar-se com o seu José, você vai abraçar o seu José, e você vai chorar de alegria, porque o seu sonho ainda está vivo, o seu projeto ainda está vivo. Ei, Deus está te dizendo, o seu José ainda vive. Oh, xaralabarei. Você precisa crer. Você precisa crer, querido, porque quem te faz a promessa não sou eu. Quem te fez a promessa foi o seu pai. Você olha com seus olhos humanos e você não vê mais saída. Mas Deus agora abre os seus olhos da fé. E para finalizar, Joel capítulo 2, verso 25 e verso a 27. Essa é a palavra profética para Deus, para a sua vida. Você tem a versão NVT? Tem, Ju? Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse exército para devastar contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar, e louvarão ao Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Por quê? Porque nunca mais o meu povo será envergonhado. Deus está te dizendo, aquele sofrimento que você passou lá atrás, a vergonha que você passou, a humilhação que você sofreu, Deus está dizendo nessa noite, eu estou restituindo tudo que você perdeu nos anos,
o tempo que te foi roubado, a vitória que te foi roubada, não tenha medo, eu posso restituir. E essa noite, Deus vai restituir a honra na sua vida, porque você é povo escolhido do Senhor, você é raça eleita, sacerdócio real, você foi chamado das trevas para a luz, e nessa hora, Deus te diz, nunca mais você será envergonhado. Queria chamar a equipe de louvor, se coloca de pé no seu lugar. Xarala, carala, barala, barala. Você fala, pastor, não dá mais tempo de eu viver meu propósito, já estou velho, já estou velha. Quando eu era jovem que tinha como eu executar, eu não tive como, mas agora não dá mais, pastor, não tem condição de eu correr atrás do tempo. Não, Deus está te dizendo, eu vou restituir os anos que te foram roubados, eu vou te restituir as oportunidades que te foram sequestradas, eu vou voltar a abrir as portas que um dia foram fechadas, porque não foi eu que as fechei, eu estou abrindo elas nessa noite, porque eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus de restituição. Fecha os teus olhos, apaga as luzes por gentileza. Xarala, carala, barala, barala, barala. Oh, chacarala, barala, barala, barala. Suriandaralabai, suriandaralai. Xarala, carala, barala, barala. Oh, talvez você entrou aqui nessa noite sem expectativa. Você entrou aqui nessa noite sem saída. Você olhou para o seu dilema e disse, não existe como eu me livrar. Deus está repetindo para você desde a hora do louvor, filho, ainda há esperança. Ei, ainda há esperança. Filho, ainda há esperança. Filho, ainda há esperança. Não entregue os seus pontos, não jogue a sua toalha. Filho, ainda há esperança. Não no seu braço, mas ainda há esperança no meu braço, na minha destra fiel. Traga o seu José à sua mente aí. Talvez o seu José é o seu esposo, talvez o seu José é o seu filho, o seu José é a sua vida financeira, a sua empresa. Talvez o seu José é o seu ministério. Talvez um dia você caiu e você pensa que o seu ministério nunca mais vai ser levantado. Talvez o seu José era a vida que você tinha com Deus no passado, e você fala, eu não consigo mais ser quem eu era, eu não consigo mais viver a unção que eu vivia, e você olha para trás com saudade, e você não vê como voltar para lá. Talvez o seu José é a sua saúde, talvez o seu José é o tempo que você perdeu. Comece a trazer ele à sua mente aí agora. Comece a trazer o seu José. Comece a trazer o seu sonho, o seu plano, o seu projeto, que você um dia enterrou porque disseram para você que estava morto. Talvez nem disseram para você que estava morto, mas você olhou como Jacó e pensou, tenho certeza que morreu. Traga ele à sua mente agora. Escuta o que Deus vai falar para você.